Africana. E nós estamos, por conta da pandemia, organizando atividades online e uma vez por mês realizamos as lives do NER. E hoje a gente vai contar aí com a presença da professora Ivone Gebara, que a Flávia vai estar apresentando logo em seguida. Eu acho que é isso, em princípio, para a gente acelerar aqui e passar a palavra logo para a Ivone, viu, Flávia? Tá bom. Bom, gente, a professora Ivone Gebara, ela é tão gigante que ela dispensa apresentações, mas eu vou falar um pouco sobre a trajetória dela, a biografia dela. Inclusive, eu pesquisei um pouco da sua história, professora Ivone Gebara, e eu achei lindo. A Angélica Toches colocou no blog dela que o seu sobrenome ecoa a revolução na América Latina. Achei muito lindo isso. A professora Ivone Gebara é autora de dezenas de livros, inúmeros artigos, ensaios, todos muito importantes, extremamente potentes. Ela nasceu em 1944, brasileira, freira, feminista, doutora em filosofia pela PUC São Paulo, em ciências religiosas pela Marcos, você desativou a Flávia. Marcos, ela tá com o nome de Hélio. Pronto. Qual foi a parte que não deu para ouvir? Não tem... Ah, gente, eu tô com o nome de Hélio. Meu computador deu problema no início da live. Eu tive que pegar um outro do meu marido aqui para usar. Bom, eu vou então refazer aqui a apresentação. Professora Ivone Gebara, escritora, autora de dezenas de livros, artigos, ensaios, todos muito importantes, de extrema potência. Nasceu em 1944, brasileira, freira, feminista, doutora em filosofia pela PUC São Paulo, em ciências religiosas pela Universidade Católica de Lovaina, foi professora no Instituto de Teologia de Recife durante 17 anos, até a sua dissolução, ordenada pelo Vaticano em 1999, como forma de silenciá-la. E, desde então, ela tem produzido bastante, inúmeros livros importantes a partir de uma teologia feminista. Bom, eu sei que a gente tem que ser bem breve na apresentação, mas ontem nós perdemos uma teóloga muito importante, uma pesquisadora, né, uma filósofa, Maria Lugones, que, assim como Ivone Gebara, são nossas profetisas da libertação das mulheres, né, dessa potestade chamada patriarcado. E ficamos muito tristes com essa perda que nós tivemos. E eu queria deixar só assim um recado para a professora Ivone Gebara. Você é para nós uma inspiração muito grande, e eu me sinto muito emocionada de estar aqui com você, professora Ivone Gebara. Você tem ideia do quanto nós somos confrontadas quando lemos o que você nos escreve? Do quanto essas leituras mexem com os nossos corpos e quanto elas nos tornam rebeldes? Do quanto nos impulsiona a acreditar na força que nós, mulheres, temos? Para muitas de nós, mulheres latino-americanas, mulheres religiosas, inclusive, nós tivemos você para nos ajudar a romper o silêncio e nos contar que os homens usaram a religião, a filosofia e a ciência para mentir sobre quem somos. Sua teologia possui muita cumplicidade e empatia conosco. Nos convidou a pensar a partir dos nossos corpos diversos e tornou possível fazer as pazes com a nossa fé por uma nova aproximação ao cristianismo. Por essa razão, eu te agradeço a oportunidade e eu gostaria de utilizar essas palavras como um abraço a você, Ivone Gebara. Obrigada. Muito obrigada. Bom, a dinâmica da live de hoje, ela vai ser dividida em 3 tópicos. Então, nós vamos fazer 3 perguntas, vou fazer 3 perguntas,
E depois disso, que você nos responder, a gente vai abrir perguntas para o público e nós vamos fazer rodadas de perguntas de mais ou menos 3 perguntas por cada rodada. Então, eu já posso... Está dando uma interferência. Maria, desligue seu microfone, por favor, Maria. Obrigado. Bom, o primeiro tópico da pergunta, eu já posso iniciar então, gente? Sim, né? Bom, recentemente nós lemos um ensaio produzido por você que fala sobre a religião e a pandemia da Covid-19. Então, nós gostaríamos de saber como você percebe essa conjuntura que estamos vivendo nesse momento. Em sua opinião, o que a pandemia tem provocado em nós? Então, primeiro, muito obrigada, Flávia, pela apresentação e obrigada aos amigos, especialmente ao Flávio, que entrou em contato comigo. Já há algum tempo estamos em contato para alguns trabalhos em conjunto. E agradecer a presença de todo mundo aí. Então, como você disse, eu tenho escrito sobre religião e pandemia. Acho que esse momento tem me provocado muito a refletir sobre os conteúdos do cristianismo. Então, quando você me pergunta o que a atual conjuntura acentua, eu tenho vontade de dizer que acentua, por um lado, todas as coisas difíceis, todas as contradições, e ela mostra claramente todos os conflitos sociais, econômicos, políticos e religiosos, de uma maneira, assim, talvez muito mais flagrante do que em tempos, entre aspas, de normalidade. Né? Eu sinto o quanto as pessoas têm agora explicitado medos, muitos medos, e medos umas das outras. O que a gente pode dizer, isso é normal numa pandemia, mas talvez há excessos de medos psíquicos, medos físicos que se instauram nos corpos. Há também uma grande sensação de desamparo e uma sensação de insegurança muito grande. O que é que vai ser amanhã? O que é que nós vamos viver? O que ainda temos para viver? E uma outra coisa que se acentua nesse momento é a consciência da situação precária do nosso planeta. E, nessa situação precária, a vulnerabilidade maior dos mais pobres. Entre os mais pobres, digamos, os mais atingidos são as populações negras e indígenas. Isso são coisas que todo mundo está repetindo, eu não estou acrescentando nada de novo, eu estou repetindo as coisas nesse momento. Também se acentua demais os privilégios de classe nos tratamentos. Embora a gente tenha o SUS, a gente tem que ter consciência o quanto isso também, o SUS está atendendo tão pouca gente hoje. E acho que é muito importante a gente acentuar essa inoperância das políticas governamentais junto com a crueldade humana crescente, né? Eu falo crueldade humana crescente, me referindo a esses inúmeros casos de gente que rouba respiradores, que rouba dinheiro que é para a saúde. Vocês podem me permitir um instante que eu tenho que desligar um aparelho aqui? Ela tem que ver a quantidade de livros. Sim. Dá uma olhada.
Enquanto isso, me parece que tem algumas pessoas solicitando a entrada, Muitas professor. pessoas, eu estou recebendo muitos avisos que as pessoas pedem autorização e não está sendo autorizado a entrar. Pronto. Sim, Marcos, fica de olho aí, Agora que então, elas viram, tem Marcos. muita gente querendo entrar, não estão deixando. sim, Tem 125 pessoas na reunião. Posso continuar? sim, sim. Então, eu também queria acentuar, como eu dizia, a crueldade humana, como aumenta também essa sedução pelo dinheiro, a sedução pelos prazeres que provisoriamente são proibidos. Então, a minha sensação é que nós estamos numa situação aguda. Sim. Sim, continue, professora, pode continuar. Olha, eu vou ter que interromper de novo, porque eu estou com uma pessoa doente na minha família. Um minutinho só, por favor. Tudo bem, a gente espera. Enquanto isso, só lembrando aqui, o Marcos me avisou, ele está responsável em receber as pessoas na sala, em autorizar, ele tem autorizado as pessoas, mas é que o volume está bem alto hoje, viu, gente? 134 pessoas entrando, então ele está autorizando uma por uma. Então todo mundo que quer entrar está sendo autorizado aos poucos a entrar na sala, tá bom? Se tiver algum problema para entrar na sala, tem ainda a lista de transmissão que pode ser assistida também e acessada. Então tem a segunda possibilidade, que é a transmissão. Pronto. Agora já desliguei tudo, está tudo em ordem. Então, eu estava querendo dizer que também há uma sensação muito grande de desconhecimento de nós mesmas, de nós mesmos, desconhecimento dos seres humanos, desconhecimento do nosso mundo, de tal forma que nós não podemos mais fazer grandes previsões, nem econômicas, nem políticas, nem religiosas. Enfim, para entrar depois, logo, na questão seguinte, que eu acho que vai exigir mais do meu trabalho, eu quero já introduzir dizendo assim que essa situação de instabilidade, eu diria mais instabilidade antropológica, instabilidade humana, instabilidade cósmica, se vocês quiserem, do mundo todo, ela também atinge as religiões. Então, as religiões não são mais porto seguro, elas também estão tocadas por essa instabilidade e estão sendo, por sua vez, convidadas a se repensar, a repensar os seus conteúdos, a repensar suas estruturas, a repensar também a sua maneira de lidar com os problemas, a repensar as estruturas filosóficas de sustentação das crenças religiosas. Então, isso tudo vai criando um mal-estar na gente, e o lugar religioso, que era um lugar onde as pessoas sentiam uma certa proteção, sentiam um certo alívio, torna-se também, digamos, contagiado pelo vírus da pandemia, no sentido simbólico do termo. Então, sim. Agora, cabe a você por a segunda... Sim. Sim, eu vou, então, apresentar o segundo tópico. Para você, como fica a questão da religião diante desses acontecimentos? A religião irá nos salvar? Quem é Deus nos tempos de pandemia? Além do seu artigo, você fez um comentário, você apresentou a seguinte pergunta. Eu não sei, apareceu aqui uma apresentação, gente? Rita, por favor, estão me ouvindo, né? Sua apresentação, por favor, Rita. Então, assim, refazendo aqui a pergunta,
Para você, como fica a questão da religião diante desses acontecimentos? A religião irá nos salvar? Quem é Deus nos tempos de pandemia? O que você quis dizer em seu artigo quando nos perguntou: será apenas da Covid-19 que estamos querendo salvar-nos? Então, essas perguntas, acho que merecem uma explicação maior. Eu tô atrapalhada com a minha tela, que não tô enxergando direito. Bom, mas tudo bem. Não, professor, espera só um pouquinho. A gente está pedindo para a Rita tirar a apresentação dela. Ela vai tirar já. Ela deve ter colocado por equívoco. Rita, por favor. Isso, pronto. Voltou agora. Obrigada. Então, olha, quando vocês me perguntam assim, será que a religião nos ajuda a nos salvar? Eu tenho que fazer outra pergunta. Salvar do quê? O que nós estamos... Que tipo de salvação que nós estamos buscando? O que nós estamos entendendo por salvação? Porque para todas as religiões, essa palavra salvação tem a sua importância, e de uma maneira muito particular para o cristianismo. A gente pode voltar a isso. Mas vale a pergunta hoje, salvar-nos do quê? É para salvar-nos da pandemia? Então, eu quero dizer, não, nenhuma religião vai salvar da pandemia. Não é uma questão, a pandemia não é diretamente uma questão religiosa, é apenas indiretamente, para algumas pessoas, a pandemia é uma questão religiosa. Mas, então, salvar o quê? Vai salvar da morte? O que a gente está entendendo por salvação? Então, a palavra salvar e salvação, situada na pergunta que vocês me fazem, ela tem, talvez sem querer, mas ela tem um quê de pensamento metafísico, quer dizer, salvar-nos para além desta terra, para além dessa situação. E também tem um quezinho, talvez até inconsciente, de magia, como se a religião tivesse muito mais que acentuar um aspecto mágico, né? Se você fizer uma promessa para tal santo, se você se comportar dessa maneira, você vai ser salva. Salva do quê? Da pandemia? Não é real. Da pobreza? Também não é real. Então, salvar do quê? Mais uma vez, aquilo que eu dizia no começo, que nós precisamos retomar o significado das palavras religiosas que vigoraram até o momento presente e que o feminismo começou a contestar, e que os movimentos ecológicos começaram a contestar, e que os movimentos antirracistas começaram a contestar. Então, o século XXI, e antes mesmo, o século XX, começa a fazer as perguntas muito mais sérias sobre as estruturas salvíficas religiosas. O que elas estão pretendendo? Elas estão pretendendo dar uma espécie de alívio para além dessa vida, mas que garantias nós temos além dessa vida? E que desejos podemos alimentar para o além? Mal sabemos o hoje, como podemos prever e desejar o além? Então, essa pergunta, salvar, precisa ser, esse verbo salvar precisa ser retomado com bastante seriedade. E essa pergunta eu tenho que fazer para mim mesma: eu quero me salvar do quê? Ou eu não quero me salvar? Porque eu também posso escolher não me salvar. Eu posso escolher não me salvar das propostas de salvação que as religiões me oferecem, né? Eu também posso aceitar de me submeter a essas propostas, acreditando que talvez
eu seja feliz, talvez eu encontre um caminho de felicidade. Então, a marca da diversidade religiosa, da diversidade teológica, da diversidade de aproximações dessa palavrinha salvação são inúmeras no contexto de hoje. E aí você entrou com a palavra Deus, e você disse assim, mas quem é esse Deus? Eu tenho vontade de dizer Deus é uma palavra, mas é uma palavra que inclui, na realidade, muitos deuses. São muitos, cada um tem o seu Deus. Aí vocês vão me dizer assim, não, mas nós estamos nos referindo ao Deus de Jesus Cristo, mas o Deus de Jesus Cristo também é múltiplo. Basta ver os conflitos que existiram em todos os séculos do cristianismo e os conflitos que existem nos dias de hoje. E quem pode se arvorar a dizer que o meu é o verdadeiro? O meu é o verdadeiro para mim. Aí, possivelmente, vocês vão dizer, mas então você vai está entrando num relativismo religioso insustentável institucionalmente. Creio que não. O que eu estou propondo é uma revisão dos conceitos estáticos, inclusive dos conceitos estáticos da palavra Deus. Eu acho que vocês não devem ter visto, porque saiu ontem um texto meu que se chama Ateísmo Ético, que saiu ontem no Humanitas. E a minha proposta é justamente essa, quer dizer, os deuses todos, o Deus Todo-Poderoso, ele acaba justificando todos os grandes chefões todo-poderosos, né? Acaba justificando estruturas de poder, estruturas sociais, políticas, econômicas de poder. E eu fazia uma referência ao filósofo judeu Emmanuel Levinas, que justamente faz a contraposição entre essa imagem do Todo-Poderoso para a imagem do infinito. O infinito é um conceito que a gente não conhece. A gente não sabe o que é o infinito. A gente fala do infinito por oposição à minha finitude, mas é um conceito aberto e que eu tenho, pelo menos no momento, menos manipulação do conceito todo-poderoso que foi assimilado pelas grandes estruturas de poder social, político, religioso, foi assimilado pelos movimentos de colonização, foi assimilado pelo patriarcalismo. Então, agora, toda a questão é dizer assim, mas quem é esse Deus? Esse Deus não pode ser para nós o Todo-Poderoso cooptado pelas grandes instituições religiosas, políticas, sociais, econômicas, né? Então, acho que a palavra Deus é uma palavra que não é mais uma ideia clara nem distinta. Ela não engloba nenhuma evidência, mas é uma palavra obscura, escorregadia. E essa palavra me convida a ver a etimologia dela. A etimologia da palavra theos não é Deus, uma pessoa, é aquilo que é. Então, eu envolver-me nesse mistério do que é, e nesse mistério do que é, perceber que não se trata de um conceito construído por alguém ou por um grupo, mas aquilo que é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, é o ar que eu respiro, é a água que eu bebo,
é a diversidade de pessoas, de grupos humanos que me convidam ao respeito mútuo. Então, por isso que a ética deve ser mais importante do que Deus, né? Deus é uma palavra escorregadia, já escrevi sobre isso também. Então, o que é essa ética? A ética é essa atração que eu tenho pelo outro, né? Como cantava Mercedes Sosa, eu só peço a Deus, ou seja, eu só peço a mim mesma, a nós, irmãs e irmãos, que não sejamos alheios à dor alheia, não sejamos insensíveis à dor alheia. Então, essa energia que brota da gente, vai muito mais do que o meu eu, vai muito mais do que um conceito que parece despontar numa perspectiva não idolátrica, numa perspectiva psicológica, social, filosófica, teológica, uma visão para além das hierarquias do poder estabelecido. Uma visão que propõe a interdependência e propõe também o deixar sair a minha solidariedade. A solidariedade não é alguma coisa que a religião é que dá. A religião dá porque ela vem dos seres humanos, ela emerge de nós, né? Então, quando você me pergunta salvar, eu digo, não tem que salvar de nada, tem que se dar as mãos, tem que se dar as mãos, tem que dividir o pão, tem que dar a casa, dividir a minha casa, dividir os meus bens. E isso não é privilégio do cristianismo, isto você encontra nas tradições as mais antigas, você encontra no budismo, você encontra no hinduísmo, com variações diferentes, né? Então, salvar-nos do quê? Salvar-nos do nosso egoísmo, salvar-nos do acúmulo, isso sim, eu posso fazer alguma coisa. E qual é o Deus que me ajuda? Não preciso usar essa palavra nesse momento. E por que não uso essa palavra? Porque essa palavra está viciada. Ela foi, infelizmente, cooptada pelos poderes estabelecidos que se fazem justificar por ela, fazem justificar as suas aberrações ditatoriais, fazem justificar a sua falta de respeito com o conjunto da população, fazem que você incense os poderosos. Então, eu falo de ética, eu quero falar da ética que nos habita, que está nas nossas entranhas, com todos os limites, não tem dúvida, mas é por aí. Sim, muito obrigada. Vamos então passar para o terceiro tópico. Bom, na semana que vem, no dia 22 de julho, será o dia de Maria de Magdala, Maria Madalena. Como filósofa e teóloga feminista, você tem acendido uma luz em muitas mulheres. São mulheres religiosas e não religiosas também, que estão aprendendo a manejar essa hermenêutica da Bíblia e buscar também inspiração em mulheres bíblicas para falar sobre feminismo, para falar sobre a libertação das mulheres, né? Como é o caso de Maria Madalena. Por isso, eu gostaria que você dissesse a nós quem é Maria Madalena para você. Quem são as Madalenas hoje na pandemia? Que mensagem você deixa a elas? Então, eu sei que o nome de Maria Madalena
é muito caro a muitas pessoas e a muitas mulheres também. Para mim, Maria Madalena é o nome de uma mulher. Uma mulher que dizem ter sido amiga de Jesus. Mas se foi, não sei. Se foi uma só Maria que foi amiga de Jesus, não sei. Pelo visto, os evangelhos falam de uma porção de Marias. E é interessante que eu acho assim que quando você me faz essa pergunta, você quase que diz assim, olha, que mensagem a Maria Madalena me deixa? Como é que eu posso imitar Maria Madalena? Então, eu queria propor a vocês sair um pouco dessa ideia das agiografias, né? Ter os santos, para eu imitar os santos, para eu imitar também Jesus, para eu imitar Maria, mãe de Jesus. Gente, isso aí não se sustenta mais, né? Essa proposta de imitar Maria Madalena não se sustenta. Então, se eu vou tentar dizer para vocês, olha, vamos entrar na dinâmica histórica dos textos que falam de Maria Madalena. Né? Nos textos que falam de Maria Madalena, a gente não sabe se refere a uma única pessoa ou a duas pessoas, como comumente se costuma dizer. Digamos assim, tem uma linha que vai falar de Maria Madalena como uma seguidora de Jesus, uma mulher possivelmente viúva ou solteira, que tinha bens e que andava com o grupo de Jesus. E outra tendência vai dizer, não, Maria Madalena, Maria de Magdala era uma prostituta e que ao aproximar-se de Jesus, Jesus a salvou, tornou-se próxima, foi salva por Jesus. Salva do quê? Salva dos seus demônios, da sua prostituição. Do que ele salvou? Muitas coisas. E a grande briga é dizer, não, Maria Madalena, algumas feministas teólogas dizem, não, Maria Madalena não foi prostituta. E outras dizem, não tem importância se ela foi prostituta. E eu quero dizer assim, olha, acho que não é por aí. Eu acho que a gente deveria, primeiro, entender que a hermenêutica feminista das personagens bíblicas, ela não tem hermenêutica feminista, não estou falando da hermenêutica feminina, né, porque tem uma hermenêutica que é feminina, mas a hermenêutica feminista não tem em vista salvaguardar a moral da Maria Madalena, não tem em vista a proposta de imitação de Maria Madalena, mas tem em vista, sim, desocultar a sua história. E desocultar a história, não só de Madalena, mas desocultar a história das mulheres. As mulheres foram totalmente invisibilizadas. E, então, ao desocultar a vida, vai aparecer uma coisa assim bem mais complexa, que a gente não leva em consideração. E essa coisa mais complexa, eu diria, tem a ver com a própria redação dos textos bíblicos. Olha, a gente não tem estudado, mas as feministas têm. Não se tem estudado, por exemplo, a presença dos mitos gregos, dos mitos persas, dos mitos egípcios, na própria
escritura do Evangelho. Então, acho que é muito interessante perceber que a Maria, que fica no poço de Jacó e que Jesus pede água, isso tem a ver com divindades persas, que também a mulher é a que oferece água para o homem. E por que ela oferece água? Porque ele nasce também das águas femininas. Então, o que eu quero mostrar para vocês, vamos sair da imitação de personagens, não dá para imitar nenhum personagem. Vocês que são pais, que são mães, vocês podem estar certas, quando seus filhos se tornam adultos, não podem, eles não querem imitar vocês. Não tem essa história de imitação. Essa história de imitação é uma limitação do mundo patriarcal. Tem sim, a gente pode aprender, a gente pode assimilar, mas imitar, eu acho que não é muito por aí. Então, eu gostaria de dizer que, na realidade, o que a hermenêutica feminista quer fazer não é interpretar a Maria Madalena, porque nós não sabemos quem é essa mulher. Nós sabemos que os homens fizeram um monte de igrejas, né, na França, na Provence, tem igrejas de Maria Madalena. O Dan Brown escreve que Maria Madalena viajou grávida de uma bebezinha de Jesus, né, que Jesus teria tido uma filhinha chamada Sofia. As fantasias são as mais variadas. E se você disser, não, mas a gente quer saber o texto bíblico, dentro de uma perspectiva feminista, ele não tem a autoridade que tem numa visão patriarcal, tem a autoridade de um texto literário, mas não tem a autoridade de conter toda a verdade sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas. É um texto literário que contém algumas coisas importantes, né? Então, isso também, o uso da Bíblia como fonte de poder, né? Põe a mão na Bíblia, jura dizer a verdade, toda a verdade, somente a verdade. Isso é fantasia, minha gente. Isso é fantasia. Isso não tem mais consistência. Eu tenho que mudar, sair andando com a Bíblia, a palavra de Deus. Não é. É uma palavra, Sim. Então, essa ideia é importante. Então, no fundo, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, é a síntese de muitas mulheres, de muitas identidades, de muitas histórias, de muitos mitos entrelaçados dentro do cristianismo. Não se esqueçam que Lucas escreve, ele que escreve mais sobre isso, ele escreveu em grego, ele conhecia a mitologia grega, João conhecia a mitologia grega. Existem composições, o Novo Testamento é uma série de composições. Então, qual a importância? A importância é que isso nos traz do passado para o presente, mas sem a necessidade de sabermos no presente os mínimos detalhes de tal e tal e tal e tal personalidade. Então, é muito importante perceber que mulheres irrompem na vida de Jesus. Mulheres estão presentes na vida de Jesus. Como Jesus está presente na vida das mulheres. É como desde o princípio, homens e mulheres povoaram a terra. Só que as relações de força fizeram com que as mulheres fossem consideradas subalternas e dependentes dos homens. E o que nós estamos fazendo agora no movimento feminista é tentar uma valorização das mulheres e
valorização da história das mulheres. Então, acho que é um pouco por aí que a gente teria que caminhar em relação a Maria Madalena, perceber que vai ter sempre gente que vai falar que ela é prostituta, vai ter sempre gente que vai falar que ela não é prostituta, vai ter sempre gente que vai falar que ela era amante de Jesus, vai ter sempre gente que vai dizer que de forma alguma ela era uma santa, Então, as versões sobre Maria Madalena são múltiplas e variadas. Isso não significa que essas versões múltiplas e variadas não tenham a sua importância dentro de uma perspectiva da sociologia da religião, para perceber o quanto uma personagem, na realidade, são muitas personagens, cada um de nós vai defender a sua personagem achando que ela é a mais autêntica, né? A mais verdadeira. Uhum. Então, e acho que isso é importante, ter essa visão crítica de Maria Madalena. Sim. A senhora já concluiu já essa parte? Já. Antes da gente entrar com umas perguntas, inclusive, quem já puder, então, colocar as perguntas para a gente já começar. Pode ser no chat, professora, as perguntas? Aparecer no chat? Sim, né? Eu não estou vendo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, mas daí fica tranquilo que a gente eu leio faz as perguntas, a gente reúne e apresenta em blocos para você. Mas você ia me fazer uma pergunta, sim, não é? Sim, quando você fala sobre desocultar, né? De trazer, então, toda essa perspectiva de muitas mulheres, de muitas histórias, né? Então, assim, é nesse sentido mesmo que a gente queria muito ouvir sobre essa questão de Madalena, de possibilidades de mulheres independentes, mulheres que estão na contramão e que estariam na contramão, né, naquele contexto bíblico, enfim, de como manejar tudo isso para poder a gente pensar hoje, né, nessa questão de todo o processo de enfrentamento que nós temos que ter diariamente, né, enquanto mulheres. Bom, acho que a gente já pode começar, então, com as perguntas. Deixa eu organizar aqui, então. Deixa eu entrar aqui no chat para pegar as perguntas. Bom, deixa eu reunir aqui as perguntas. Eu vou passar para você, e se você quiser anotar, acho que a gente pode dividir em blocos de 3, né? Tem a pergunta do Fernando Pereira. Ele diz o seguinte: com muito respeito, eu gostaria de saber como podemos nos definir como feministas e crentes em religiões patriarcais, com deuses masculinos, com submissões das mulheres, com moralismos e controles sobre o corpo, em especial da mulher, com hierarquias religiosas rígidas e pouco acessíveis às mulheres. Então, essa é a primeira pergunta. Quer que eu vou responder essa, porque talvez toca outros, tá certo? Pode ser. Não sei. Ou eu posso reunir mais... pode. Eu vou colocar mais 2. Tá certo. Tem a pergunta da Carmen Maria. O que você quer dizer com a afirmação de que a igreja vai perder as mulheres que pensam? E a pergunta da Rosângela. Bom, gente, eu estou lendo conforme os nomes que estão nos perfis, tá bom? Por favor, pode me diferenciar teologia feminista de teologia feminina? Acho que a gente pode, então... Tá. Então, eu acho, Fernando, que a sua pergunta é muito, muito pertinente, muito importante, da gente se definir como feminista numa estrutura onde
os conteúdos, as divindades são masculinas, o controle dos corpos de mulheres e outros corpos também, ou melhor, controle de todos os corpos de uma maneira ou de outra, mas sobretudo os corpos femininos. Então, eu distingo duas coisas. Eu distingo no cristianismo a tradição que eu chamaria uma tradição ética e uma outra tradição que eu chamaria de tradição patriarcal metafísica. Eu acho que a tradição patriarcal metafísica, ela se estabeleceu especialmente a partir do IV século, com a adesão de Constantino ao cristianismo, e esse controle, digamos, político, ideológico, ele continuou e ele continua até os dias de hoje. Por isso que eu insistia em falar do Todo-Poderoso. Então, a grande legitimação de todo o controle é porque o Todo-Poderoso não permite. Então, essa tradição, que eu diria metafísica, patriarcal, ela vigora até os dias de hoje. Ela é que mantém a teologia atual, ela é que mantém a teologia sacrificial. E a teologia feminista, digamos assim, ela não tem direito de cidadania dentro da teologia oficial, mas ela sublinha a beleza ética, a pertinência ética do cristianismo. Quando eu pego Mateus 25, eu tive fome e me desse de beber, eu tive sede e me desse de comer, e se identifica, eu estava nu e me vestiste, eu era prisioneiro e me visitaste, se identifica o teos, aquilo que é a divindade, se vocês quiserem, a transcendência, ela é identificada num comportamento ético. Quando se divide pão e ninguém fica com fome, isso é identificado numa perspectiva de divindade, de transcendência ética. Eu não guardo o pão que eu tenho a mais na minha bolsa, mas eu divido o pão. Eu também acho que há uma série de textos que são expressão dessa transcendência ética, você convidar para a sua mesa quem não vai te retribuir, você não esperar que, ao dividir o seu pão, o outro te diga muito obrigada, né? O que eu estou querendo dizer é que essa tradição ética, mulheres e homens podem igualmente fazer alusão à tradição de Jesus, ou ao movimento Jesus, como diz a Elizabeth Schussler Fiorenza. O movimento de Jesus é um movimento ético em meio a uma sociedade não ética, em meio a uma sociedade patriarcal. Então, eu acho que a teologia feminista não tem a pretensão de converter a Igreja Católica, em nenhuma igreja, por isso que muitas de nós mulheres não pleiteamos nenhum sacerdócio nas nossas igrejas. Tem algumas que pleiteiam, acho que nas igrejas protestantes até tem uma facilidade maior de influir como pastoras, mas na Igreja Católica não dá. Também a teologia feminista busca uma mudança de certos conteúdos. Eu não vou dar aula de teologia nesse momento, mas
mas é possível você sair, por exemplo, do credo de Nicéia, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, considerar o credo de Nicéia como uma versão histórica que já deu o que tinha que dar. Então, onde é que se situaria o novo credo? Então, mais uma vez, Fernando, eu acho que a sua observação, a sua pergunta é ultra pertinente. Eu me sinto constantemente incomodada por ela, mas eu acredito que a gente está dando alguns passos, e esses passos não são para converter a instituição, mas para converter ou para abrir portas a pessoas que buscam sentidos éticos para a sua vida. Quanto à segunda questão da Carmen, por que eu disse que a igreja vai perder as mulheres? Porque eu acho que a igreja hierarquia, a igreja povo de Deus não vai perder as mulheres, né? Porque nós somos povão. Mas a igreja hierarquia masculina, essa já perdeu as mulheres. As mulheres que pensam, porque as mulheres que se submetem a servir a hierarquia, essas, ou a pautar sua vida pelos conselhos da hierarquia. E quando eu falo hierarquia, eu não estou falando de padre só, viu? Ou de pastor. Eu estou falando de estruturas, inclusive estruturas familiares, hierárquicas, palavras de ordem, comportamentos em relação ao controle dos corpos, valorizações e desvalorizações de grupos. Então, eu acho que, quando eu disse às mulheres que pensam, porque eu continuei a reflexão de outros pensadores e pensadoras que disseram, olha, a igreja já perdeu, de certa forma, a classe operária, já perdeu o campesinato em outras épocas, e agora, né, já está perdendo as populações indígenas, né, já perdeu a população negra, e já está perdendo as mulheres. Então, eles vão falar para eles mesmos, né? A hierarquia vai falar para ela mesma. Então, é nesse sentido que eu acho que, do momento em que a gente começa a refletir, que não dá mais para orar por um Deus só masculino, ser governada só por homens, estou falando civil, política, religiosamente, a não ter participação nos conteúdos da nossa fé, não ter participação na elaboração, ou seja, não ser acolhida institucionalmente. Então, isso significa que nós não estamos fora da igreja, povo de Deus, mas estamos, sim, cada vez mais fora da igreja das ordens hierárquicas, fora da estrutura que mantém a igreja hierárquica, né, ainda aferrada ao credo de Nicéia, aferrada a Trento, aferrada também ao Concílio Vaticano II, apesar de todas as aberturas que foram dadas, mas a estrutura ainda continua sendo que a palavra da igreja é a palavra dos bispos, a palavra da igreja não é a palavra do povo, o povo não tem palavra, o povo só tem dor, o povo só tem dores, o povo só é de pobres, o povo é de miseráveis, que não pensam, que tem que dizer amém à fé que lhes é proposta, mas não interferem a partir da sua subjetividade, a partir das suas
vivências, a partir das suas perguntas, não lhe é dito o que você crê, mas lhe é dito você deve crer. Então, esse mal-estar me leva a dizer que as mulheres que pensam não têm consideração na igreja hierárquica do nosso tempo. E a outra pergunta, a diferença entre teologia feminista e teologia feminina, é que a palavra feminista, ela indica um movimento social de reivindicação de direitos das mulheres, né? Enquanto que a palavra feminina, né, os nossos governos atuais, eles aceitam as mulheres como femininas, mas eles execram as mulheres como feministas, que significa a luta pelos direitos humanos das mulheres. Quer dizer que eu tenho, como mulher, direitos como mulher, como cidadã. Também dentro da igreja, também dentro da instituição. Claro que a instituição tem o seu valor, mas se ela não mudar, ela está fadada a falar para ela mesma. Ou seja, a hierarquia vai falar para a hierarquia mesmo, ou para aqueles que se submetem a ela. Então, a teologia feminina vai dizer assim: ai, olha como Jesus gostava das mulheres. Olha só como o padre fulano foi muito atencioso com a gente. Meu Deus, é obrigação dele ser atencioso. E Jesus não é um grande valor ele gostar das mulheres, tem que gostar. Por que eu me considero tão desmerecedora do amor de Jesus para salientar esse amor? Está vendo? Ele era feminista. Não, Jesus não era feminista. Não era feminista. Não podia ser. O feminismo é contemporâneo, o movimento feminista é contemporâneo. Eu posso encontrar raízes feministas em outras épocas, né? Eu posso encontrar, desde o século XI, eu posso encontrar raízes feministas, mas eu acho que o feminismo, na sua expressão atual, ele nasce especialmente no século XX, em que mesmo todo o movimento das sufragistas, né, é um movimento contemporâneo, e aí que lança as raízes de um feminismo contemporâneo, com ambiguidades. Por favor, não imaginem que o feminismo não tem contradições, não tem ambiguidades, tem muitas. Nós todas, eu principalmente, né, que pertenço a uma instituição religiosa, me digo católica e sou crítica do catolicismo e sou crítica das instituições. Então, vocês vão dizer assim, por que não sai? Porque não tem para onde sair. Não tem para onde sair. A crise institucional é pandêmica, por isso que eu estou dizendo a vocês, essa pandemia é a Covid-19, mas é uma pandemia de crise das instituições, e crise dos partidos políticos, crise das igrejas, crise. Então, não dá para sair. Saiu, não sai. Você não sai, você está dentro. Então, é dentro dessa crise pandêmica de humanidade que nós temos que nos dar as mãos e encontrar caminhos para nos ajudar mutuamente a ver por onde vamos dar os próximos passos. Pronto. Podemos passar, então, é possível ainda um próximo bloco, professor Flávio?
Para mim Se a é. professora Ivone Eu topar, posso, sim. Posso. Sim? vamos fazer mais um Podemos? bloco, então. Prazer. E daí, Flávia, Então- se você me permite, enquanto você organiza aí as questões para a professora Ivone, queria aproveitar para avisar o pessoal que está aqui ouvindo a professora Ivone hoje, que no próximo semestre sai um dossiê sobre teologia da libertação e cristianismo da libertação na América Latina, um dossiê da revista Sociedade e Cultura, aqui do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás. Na verdade, é da Faculdade de Ciências Sociais, a revista, e organizada pelos programas de Sociologia, Antropologia Social e Ciência Política. E nesse dossiê, ele vai ser aberto com um artigo inédito da professora Ivone, então fiquem atentos e atentas, que tem aí coisa original, uma análise muito importante da professora Ivone sobre o atual contexto da teologia da libertação. Bacana. Sim. Então, vamos às perguntas. A Carmen Lúcia, ela faz a seguinte pergunta: para onde irão as instituições patriarcais com o avanço das organizações das feministas e do movimento LGBTIA+. Vou deixar você anotar para fazer a próxima pergunta. Pode. Sim? A Jacinta Chaves pergunta: a senhora falou sobre conceitos, conceito de Deus, do que seria salvar, de solidariedade, etc. Certa vez ouvi uma professora universitária falar que conceitos não são bons porque nos aprisionam. Por isso, ela negava o conceito de violência contra mulheres, de abuso, de racismo, de vítima, de empoderamento, entre outros. O que a senhora teria a falar sobre como trabalhar na prevenção da violência contra as mulheres, por exemplo, sem partirmos de um conceito? Sim. Posso mais uma pergunta? Pode. A pergunta da Cecília Boff. Podemos esperar alguma contribuição do Sínodo da Amazônia para o desempoderamento patriarcal na Igreja? Tem mais perguntas, gente, mas vamos ver se dá tempo, porque... Para o desempatriarcalismo, como é a pergunta? Para... desempoderamento do patriarcalismo, do patriarcado, né? Tá. Bom. Colocado dessa forma. Pronto. Então, Carmen Lúcia, eu acho que você observou muito bem que nós estamos numa movimentação social incrível, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando dessas estruturas que tentam sobreviver, as estruturas políticas atuais, conservadoras do mundo, que tentam, de alguma forma, sobreviver, os partidos que já não respondem mais, mas que tentam sobreviver, e a gente não sabe por onde ir, as igrejas que se multiplicam e tem adeptos. O neopentecostalismo, por exemplo, está crescendo de uma maneira espantosa, e as contas bancárias deles também estão crescendo bastante. A religião tem sido uma das fontes mais importantes no capitalismo financeiro atual. Então, aí, junto com isso, a gente fala das organizações feministas, a gente fala do LGBTI, a gente fala dos movimentos antirracistas, a gente fala dos movimentos indígenas, a gente fala dos quilombos, a gente fala dos jovens das periferias, a gente fala da arte popular das periferias, como está se organizando, da quantidade imensa de teatros populares que estão nascendo.
enfim, o nosso mundo está conservador, mas pululando de novidades. A gente não sabe bem por onde nós vamos. O que a gente sabe é que tem tanta coisa nova aparecendo que eu tenho que estar aberta para essa novidade, embora eu só possa me agarrar num pedacinho de chão, né? Quer dizer, eu tô trabalhando na teologia feminista, eu estou trabalhando na filosofia feminista, é o meu pedacinho de chão para querer mudar esse conservadorismo que ainda é vigente, mas não sei até quando, mas todos os movimentos que eu lembrei, que vocês estão provavelmente lembrando, todos os movimentos ecológicos, todos os movimentos dos astrofísicos, dos cientistas, de professores das mais diferentes disciplinas, para pensar um mundo diferente. A gente ouve essa palavra diferente do que está, mas exatamente ninguém pode dizer que a minha diferença vai ser vitoriosa, ou vamos estabelecer, ou vamos conviver. Então, acho que é muito interessante a gente pensar que nessa ascensão de novidades, os movimentos patriarcais, quer políticos, quer religiosos, quer sociais, quer familiares, eles não vão morrer. Eles vão estar aí também, se degladiando para defender as suas verdades. Então, nós vamos ter, estamos tendo um mundo bastante plural, em que cada grupo quer ter razão, né? O grupo que está no poder hoje quer ter razão, a ministra da Condição da Mulher quer ter razão, quando ela diz, olha, sabe por que as menininhas lá do Pará estão sendo estupradas? É porque elas não usam calcinha, quer dizer, uma coisa assim tão ridícula, mas ela está dizendo isso como uma pessoa pode também dizer totalmente um discurso contrário ao dela, falar da exploração das mulheres, da exploração das meninas, sobretudo. Então, nós estamos num momento, eu diria assim, de muitas vozes. Eu não diria de Babel, não é Babel, mas é um momento polifônico. E dizer que o movimento feminista vai abafar o patriarcalismo, não vai. Mas vai sobreviver? Vai, entre outras coisas. Então, esse mundo polifônico, ele é uma realidade do mundo de hoje. Vejam, por exemplo, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo essa live comigo, tem milhares de outras lives, e cada uma delas defendendo o seu ponto de vista. Dá para cair todas e ficar só a nossa? Não dá. Então, essa realidade plural vai subsistir, e a gente não sabe direito como vai ser o amanhã. Vocês mais jovens saberão, com certeza, melhor do que eu. Então, a Jacinta, eu acho que os conceitos, como disse a sua professora, podem nos aprisionar, mas eles são necessários, né? Eu não posso abrir mão dos conceitos, eu tenho que abrir os conceitos para entendê-los. Então, por exemplo, se eu disser assim, conceito de liberdade, eu preciso dessa palavra liberdade como conceito, mas
do momento em que eu digo para você, Jacinta, explica o que é liberdade para você. Aí você vai me dizer uma coisa, eu pergunto para sei lá, para Carmen, o que é liberdade, ela vai dizer outra, para Joaninha, o que é liberdade, para o Joaquim, o que é liberdade. Então, vocês vão ver que o significado dos conceitos, ele é plural, ele é múltiplo. A palavra amor tem tantos significados, mas, no entanto, eu preciso da palavra amor. Nós, pensar, nós somos palavra. Os seres humanos são palavra. Palavra que tem som, mas que tem também... eu posso ser muda, mas eu penso em palavras, em conceitos. Então, na medida em que eu falo de conceitos, eu estou falando de necessidades que fazem parte da vida humana, eu penso a partir de conceitos, né? Eu faço uma frase com conceitos, mas eu tenho que abri-los para dizer o que você está dizendo com isso, né? Então, para que eu não seja aprisionada pelo conceito, eu tenho que expressar o seu significado, e tenho talvez até que corrigir o significado que eu tinha num determinado momento, e passo a ter no momento seguinte, né? Então, os conceitos evoluem. Às vezes, a mesma palavra, num tempo teve um significado, num outro tempo tem outro significado. A mesma palavra para uma cultura tem um significado, para uma outra cultura tem um significado diferenciado. Então, abrir conceitos é importante. Prescindir deles, impossível. Impossível. A realidade é maior do que um conceito? Mas eu pobremente só sei falar da realidade a partir de palavras, e as palavras, ao mesmo tempo que dizem algo, escondem mais do que dizem, muitas vezes, né? As palavras podem trair, a realidade podem trair, mas eu preciso das palavras, né? Essa é a condição humana. E a Cecília pergunta sobre o Sínodo da Amazônia. Eu temo que não. Eu temo que os resultados do Sínodo da Amazônia não contribuirão para uma despatriarcalização das estruturas da Igreja. Tanto é que nenhuma das... Embora o Papa tivesse reconhecido o valor das mulheres, né, mas nenhum cargo de autoridade de decisão foi aprovado para as mulheres, né? E quer a gente queira, quer não, ainda a tentação de fazer discípulas e discípulos para a Igreja, ela está bastante presente, né? O texto do Papa, depois, Minha Querida Amazônia, que é um texto muito bonito, poético, ele também é revelador, né, de como o Papa assume a Amazônia como figura feminina, mas, na realidade, essa figura feminina é modelada, né, a partir de uma visão patriarcal, porque ele tem sonhos para a Amazônia e esses sonhos depois culminam em que a Amazônia dê filhas e filhos para a Igreja, né? Então,
de novo, você tem uma abertura poética, eu acho que a poesia fez muito bem para o Papa, e acho que ele soube usar da poesia de muitos autores, é bem bonito o texto, mas se você vai olhar o conteúdo doutrinário, ele fecha numa visão patriarcal, né? Quando eu falo fecha numa visão patriarcal, não quer dizer que o Papa vai ter que mudar todas as coisas. Impossível. Eu também não posso mudar. Vocês vão dizer, Ivone, você também é patriarcal? Eu também sou em muitas coisas. Né? Então, não imaginem que dizer despatriarcalização, uma teóloga feminista, uma filósofa feminista, é despatriarcalizar. Eu não sou. É um esforço cotidiano. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para vocês, olha, o texto do Papa, querida Amazônia, que eu acho mais bonito do que o texto propriamente do Sínodo, acho mais coeso, porque é dele, né? Esse texto que é muito bonito e com aberturas, com referências a situações vividas por mulheres, mas ele se fecha depois dentro de uma visão de extensão do reino de Deus a partir da igreja católica, especialmente. Então, eu temo que não haja muita despatriarcalização. E você pode perceber também nos próprios conteúdos do texto sinodal que houve um trabalho muito bonito das comunidades, louvável, mas é muito difícil alternativas de despatriarcalização efetiva. Pronto. Não sei se tem... A gente já está entrando, já tem 1h30 já de live, né? Então, acho que a gente já encerra as inscrições, as perguntas. Algum comentário, professor? Alguma coisa a falar? Não? Não, acho que a gente pode ir para o encerramento, porque a gente já havia combinado em torno de 1h30, né? Chegamos a 1h30. Eu só queria lembrar e convidar o pessoal para uma live que vai ter agora às 8 horas, está sendo organizada pelo CEBI aqui de Goiás, junto com a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana. É uma live com o Rezende Bruno Avelar, né, do Cajueiro, que vai falar sobre LGBTQIA+, numa perspectiva da sociologia da religião. Então, está todo mundo convidado. O pastor Isaías Torquato passou aí o convite no chat. Certinho. Aí eu queria dizer que eu estou vendo umas caras estou vendo a cara da Maria Clara, que eu tenho muitas saudades, tenho lembranças dela muito boas, a Sueli, o Beoso, o Vanildo, tanta gente boa que quero mandar um abraço, tá? Se a Flávia permitir, eu queria dizer, viu, professora, que muita gente mandou mensagem para a senhora de agradecimento aqui no chat. A senhora, na verdade, atraiu nessa tarde de hoje uma constelação aí de pesquisadoras, feministas, né, teólogas, gente das comunidades, gente da Pastoral da Juventude, das pastorais sociais, e muita gente agradecendo a senhora, viu? Pessoal lá do CESEP. Então, uma turma boa que está aqui, está aqui ainda te ouvindo. Chegamos em torno de 200 pessoas nessa live de hoje. Que bom. Muita gratidão. Eu agradeço muito a vocês todos e todas, e a iniciativa do Flávio, as perguntas da Flávia, enfim, a todos vocês que estão aqui presentes, que o mundo seja melhor para o mundo todo. Obrigada. Sim, nós agradecemos muito
Agradeço muito a presença de todos os pesquisadores, professores queridos também que eu estou encontrando aqui, colegas de pesquisa. Agradeço muito, Ivone Gebara, por toda a sua atenção. As perguntas foram muito que nós fizemos a vocês, suas respostas nos deixaram bastante confrontadas e confrontados, porque quando a gente conversa com você, é como realmente, quando a gente está lendo seus textos, a gente se sente o tempo todo uma inquietação muito grande, com muitas perguntas, com muita vontade de saber mais. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Um prazer muito grande. Obrigada. Muito obrigada mesmo. abraço a Agradecemos cada a todos, então. Um abraço a todos, gente. Até logo, Ivone. Cuidem. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço a todos.